Quando falamos em física quântica, neurociência, noética, lei da atração e o poder do pensamento, muitos religiosos relutam, porque acham que vai contra os ensinamentos da Bíblia. Mas quem a ler com a mente e os olhos abertos, sem as amarras das doutrinas religiosas, pode enxergar que várias passagens da Bíblia falam e concordam com tudo isso. O livro do Gênesis diz que o mundo foi criado através do poder do pensamento. O Criador disse: haja luz, e houve luz. E ele disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre elas, águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E a terra e os mares passaram a existir. Isso é a lei da atração. Ele pensou, focou sua atenção nesse pensamento, colocou energia nisso, sentiu e acreditou. Teve absoluta certeza que seu pensamento, desejo e intenção de criar surtiria efeito. Então, tudo que ele pensou e se manifestou passou a existir. No princípio era o verbo. Verbo ou palavra significa que tudo foi criado por meio da vibração. As palavras nasceram quando o som foi arranjado na harmonia. Quando o som ressona ou está em harmonia, ele produz a energia criativa. Você deve estar pensando que isso se aplica a Deus, porque somente Ele tem poder. Mas veja o que diz as Escrituras: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Vós sois deuses? Você é um Deus? Você tem cérebro, mente, pensamentos e sentimentos. Você pode pensar, focar sua atenção no seu pensamento, sentir, declarar e acreditar, assim como a Bíblia diz que Deus fez para criar o mundo. Então você é um criador, o criador da sua própria realidade. Você emite vibrações, e se estiver vibrando em harmonia com aquilo que deseja, você pode trazer isso para a sua realidade. E todos vós sois filho do Altíssimo. Isso significa que você é uma extensão física da fonte de energia que as religiões chamam de Deus. Javé, Jeová, Yehová, Yahu, Hashim e Alá. Entenda que você e essa fonte de energia são a mesma coisa e não podem ser separados. Você não pode se separar do que você realmente é. Não pode se separar do fluxo de consciência que na realidade é você. Você pode ter formado bloqueios ou separações, por isso você vê as coisas de forma separada. Mas se você derrubar as barreiras e permitir que o que você é comece a fluir, sua vida vai começar a se tornar muito mais satisfatória, muito mais divertida e muito mais feliz. Imagine o mar. Ele é feito de gotas d'água e sem elas o mar não existiria. O mesmo acontece conosco. Todos nós somos energia. Cada um de nós é uma extensão da fonte. Não podemos ser separados da fonte de energia, pois todos nós somos uma coisa só. Se você fica muito tempo mexendo com flores, o perfume delas acaba ficando em suas mãos. Assim também ocorre com a metafísica da luz. Quem fica muito tempo estudando a natureza do fóton acaba ficando por muito tempo pertinho de Deus. O fóton ou luz é uma realidade física mais espiritual, a partícula que é eterna e não possui massa. Entre a luz e Deus, fisicamente nada existe, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Isso está de acordo com a física quântica, que diz que a matéria é composta por partículas que são a manifestação de energia vibratória no espaço vazio. Ela é uma ilusão que existe no vazio, mas é percebida como algo coeso. O mundo material e o espaço não são uma realidade objetiva, mas sim uma ilusão criada pelos sentidos que traduzem numa percepção. O real deixa de ser tudo aquilo que pode ser medido ou sentido. A realidade é ilusória. Nós vemos e sentimos os objetos, mas essa solidez é uma miragem, assim como a nossa percepção acerca do mundo. Nós vemos aquilo que nos é dado a conhecer e o que fica registrado na nossa base de dados. Nós vemos aquilo que nos mostram e não aquilo que deveríamos ver. As Escrituras estão falando em se guiar pela fé e não pela visão, porque, como diz a física quântica, a visão é ilusória e a fé a que eles se referem é a fé consciente, ou seja, acreditar na sua capacidade e potencial, criar a própria realidade.
crendo que aquilo que você pensa, você atrai e vai se manifestar na sua vida. Dominar a sua própria mente, assumir o controle da sua própria vida, ser autor da sua própria história. É isso que a física quântica diz. Isso não tem nada a ver com a fé cega. Não tem nada a ver com crer em coisas que não têm fundamento. Não tem nada a ver com crer em coisas baseadas em doutrinas religiosas que não são comprovados pela ciência. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que vê não foi feito da maneira que é aparente. Gostamos de imaginar o espaço vazio e a matéria como algo sólido, mas na verdade não tem nada na matéria. Ela não possui substância. Veja, por exemplo, um átomo. Pensamos que é uma bola sólida, mas na verdade é este pontinho pequeno com matéria no centro, cercado por uma nuvem de elétrons que aparecem e desaparecem. O núcleo do próprio átomo, que pensamos ser tão denso, também aparece e desaparece, como fazem os elétrons. A coisa mais sólida que pode existir nessa matéria desprovida de substância é um pensamento, um bit de informação concentrada. Quando o físico francês Louis de Broglie descobriu que as partículas possuíam também uma dimensão ondulatória, além de uma dimensão corpuscular, a realidade cósmica passou a ser compreendida apenas como uma parte bastante pequena de uma grande totalidade invisível. A ideia de que algo pudesse existir como partícula ou como onda era extremamente difícil de ser aceita pela comunidade dos físicos, porque ela exigia uma ruptura com paradigmas da própria física clássica. Pois nessa sua dimensão ondulatória as partículas podem existir fora do tempo e do espaço, não estando sujeitas ao condicionamento imposto pela lei da física, nem pelo princípio da causalidade. Era necessário admitir um fantástico modo de existência para as partículas, coisa difícil de imaginar até mesmo pelos místicos e religiosos. Niels Bohr ganhou um prêmio Nobel ao explicar como isso é possível, ao formular seu famoso princípio de complementaridade. As consequências advindas da mecânica vibratória de Louis de Broglie e do princípio de complementaridade para a realidade cósmica em que todos nós vivemos são tão fantásticas que chegam a ultrapassar em nível de transcendência tudo aquilo que os místicos e religiosos afirmavam sobre a realidade espiritual da alma do próprio homem. Se você ler, por exemplo, 2 textos que trate sobre a possibilidade da realidade quântica, não será capaz de separar ou não será capaz de distinguir entre um e outro. Existem alguns experimentos clássicos em física quântica que comprovam isso, como por exemplo o efeito de não localidade e o experimento da dupla fenda, e a correlação quântica, por exemplo. Ademais, quando você adquire uma lúcida compreensão de certos conceitos em física quântica, como o de função de onda, colapso da função de onda, correlação quântica, emaranhamento quântico, princípio antrópico, é de alguma forma intelectual impossível não admitir um substrato metafísico para a realidade física. O princípio de simetria diz que as leis da física quântica são válidas também para a macro-realidade e, portanto, para a realidade humana. Quando utilizamos a ideia de simetria consoante, o princípio da complementaridade, o fundamento ondulatório da realidade, passa então a lhe conferir um irrefutável substrato metafísico, em nada sendo menos impossível do que um substrato de sua própria espiritualidade. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Esse verbo está totalmente de acordo com a física quântica, com a neurociência e com a lei da atração. Se você se concentrar em um pensamento, sentir a emoção relativa a ele e realmente acreditar, aquilo que você pensar vai se realizar. Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Você pode criar, atrair ou conseguir tudo aquilo que quiser através do seu pensamento. Só não consegue porque você não acredita na sua própria capacidade. Peça-a, porém com fé, em nada duvidando, porque o duvido é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é levada de uma parte para outra. Nesse versículo que eu acabei de citar, as escrituras estão dizendo o mesmo que a lei da atração. É preciso acreditar.
Por isso digo: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois tudo que pede, recebe. O que busca, encontrará. E aquele que bate, a porta será aberta. Isso é pura lei da atração. Você deseja, pensa naquilo que deseja, sente a sensação de estar realizando o seu desejo, acredita que ele será realizado e ele se realiza. Diariamente você vê as coisas que deseja e emite todos os tipos de intenções. Não há como viver nesse corpo físico e fazer parte desse ambiente físico sem que nasçam desejos intermináveis dentro de você. Quando esses desejos nascem dentro de você, o universo responde a eles. Basta que você acredite que eles sejam realizados. Quando você acredita, você permite a conexão com a fonte de energia que leva o que você quer até você. Quando você não acredita, você bloqueia a conexão com a fonte. Então, os desejos não se realizam. Para conseguir o que você quer, basta desejar, sentir e acreditar. Você não precisa fazer mais nada, porque nunca foi dito: peça e faça algo para conseguir. E sim, peça e será dado. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Isso se chama criação deliberada. Você é consciente da capacidade que lhe foi dada e usa essa capacidade para materializar as coisas, para realizar seus desejos. Não tem nada a ver com a fé cega, que acredita em coisas sem fundamento, baseada em crenças limitantes. São realmente as crenças limitantes que impedem que seus desejos sejam realizados. A maioria das pessoas não enxergam as suas crenças. Em vez disso, são suas crenças que controlam o que pode enxergar. O limite é uma fronteira criada só pela mente. Os únicos limites de sua mente são aqueles que você acredita ter. Muitas pessoas limitam-se ao que elas acham que são capazes de fazer. Você pode ir tão longe quanto a sua mente permitir. Lembre-se, você tem poder de alcançar tudo aquilo que você acredita. Cada pessoa possui recursos fabulosos que, se não forem despertados, permanecerão adormecidos por toda a vida. E uma conclusão para isso: é você quem determina o resultado da sua vida. No fundo de cada homem residem esses poderes adormecidos, poderes que os assombrariam, que ele jamais sonhou possuir, forças que iriam mudar a sua vida se despertasse e postas em ação. O que nós imaginamos é o que criamos fisicamente. Então, se somos induzidos a pensar que somos ordinários, nós criamos vidas ordinárias. Você deveria querer e pegar, querer e pegar, querer e pegar, até pegar o jeito disso e dizer: eu sou o centro do universo. Mas colocaram na sua cabeça que você não pode pensar assim, porque é sacrilégio, é heresia, é pecado, prepotência e presunção. Colocaram na sua cabeça que você deve se humilhar e adorar um Deus e que você não é nada. Encheram a sua cabeça de crenças limitantes. Quando percebemos que somos extraordinários e que viemos a este mundo físico para expandir, experienciar a alegria extrema e viver uma vida maravilhosa, essa manipulação acaba. O espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Todas as épocas e gerações têm suas próprias suposições. A Terra é plana, a Terra é redonda e por aí vai, muitas outras coisas. Existem centenas de suposições que acreditam ser verdadeiras, mas que podem ou não ser verdadeiras. Claro que de uma forma histórica, na maioria dos casos, essas suposições não eram verdadeiras. Se tomarmos a história como guia, podemos presumir que muitas coisas em que acreditamos sobre o mundo podem ser simplesmente falsas. Mas estamos presos a certos preceitos sem saber disso na maior parte do tempo. E isso é simplesmente um paradigma. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem o poder de mudar a sua realidade, com seus pensamentos, palavras e sentimentos. Porém, tome cuidado com o que você pensa e sente. O cérebro não vê a diferença entre a ficção que você vê na TV e a sua própria realidade. Experimentos científicos nos mostram que, se conectarmos o cérebro de uma pessoa a computadores e scanners e pedirmos para olharem para determinados objetos, podemos ver certas partes do cérebro sendo ativados. Se pedirmos simplesmente para fechar os olhos,
e imaginar o mesmo objeto, a mesma área do cérebro será ativada, como se estivesse vendo os objetos. O sentimento provocado é o mesmo, estando o objeto ali ou não. A sensação e a reação provocada é a mesma. Então, quem vê os objetos? São os olhos ou é o seu cérebro? O que é realidade? É o que vemos com os nossos olhos ou o que vemos com o nosso cérebro? A verdade é que o cérebro não vê a diferença entre o que vê no ambiente e o que se lembra, pois as mesmas redes neurais são ativadas. Vendo filmes violentos ou programas policiais e se envolvendo de uma forma emocional com tudo que tem uma frequência negativa, você acaba atraindo aquilo para sua vida. Seu cérebro pensa que está acontecendo com você. E ele fabrica excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse. E ele vai enfraquecer seu sistema imunológico e você ficará doente com mais facilidade. Todo pensamento tem potencial criativo, mas os pensamentos que são acompanhados de grande emoção não trazem para a sua experiência, em velocidade alguma, o assunto do seu pensamento. Em outras palavras, o pensamento que traz emoção, seja ela positiva ou negativa, é manifestado rapidamente em sua experiência. Quando você assiste a um filme de terror, vendo todos os detalhes oferecidos, como as cores e o som, você está em um workshop negativo, porque está visualizando tudo aquilo que não quer, tudo aquilo que não quer viver. A emoção que você sente é todo o seu interior dizendo: você está vendo algo que é tão vívido que o universo está oferecendo poder a isso. Quando o filme termina, você diz: foi só um filme. Então você não acredita, não espera que aquilo vá acontecer com você e não completa a segunda parte da equação. Você ofereceu pensamentos com emoção, portanto, criou, mas não permite isso na sua experiência, porque não espera que isso aconteça de verdade. Entretanto, se seus amigos disserem para você: pode ser só um filme, mas aconteceu comigo, então você vai começar a acreditar. Então você começará a ponderar esse pensamento e talvez passe a acreditar ou esperar que isso vá acontecer com você. E então isso realmente pode acontecer. Acredite ou não, quando você assiste filmes de terror, você sente uma emoção negativa e cria o hábito dessas emoções negativas. Por isso você fica com medo, você vê fantasmas, você pensa que está vivendo a realidade do filme. Se o que você quer é atrair coisas maravilhosas para a sua vida, você deve sentir o máximo possível de emoções positivas e evitar ao máximo as emoções negativas. Sintonize sua mente e suas emoções e todo o seu coração simplesmente no melhor. Você cria sua realidade de acordo com a frequência que mais sintoniza. A frequência errada atrai energia errada. Por isso, surgem os problemas e as doenças, muitas vezes psicossomáticas. Yeshua, Jesus, ensinava a amar, porque as frequências mais altas que podemos vibrar são amor, 500 Hz, alegria, 540 Hz, paz, 600 Hz, iluminação, 700 Hz ou acima, e a consciência final, que produz 1000 Hz. Vibrando amor ou acima, alegria, paz e iluminação, além de poder atrair e trazer isso para a sua vida, qualquer coisa que quiser, você também pode influenciar e mudar o ambiente em que você vive e as pessoas que estão ao seu redor. Yeshua, Ben-Hu, que a Bíblia chama de Jesus Cristo, quis nos ensinar a pensar da melhor maneira. Seu cérebro produz substâncias e frequências que geram ondas, podendo afetar a sua saúde, a sua realidade e a do mundo que você vive. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Crer é focar sua mente com seus sentimentos em alguma coisa. É concentrar-se em um pensamento e pôr energia nisso, ou seja, sentir isso e depois agir, pois a fé sem obras é uma fé morta. Para atrair qualquer coisa que você queira, fazer com que aquilo que você deseja aconteça, conseguir algo, manifestar, materializar algo que você deseja ou realizar um sonho, é isso tudo que você precisa fazer. É assim que você cria. Tudo isso que sua Bíblia está falando é lei da atração. Você e somente você pode mudar a sua vida. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Como dizia o jornalista irlandês George Bernard, é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes
não podem mudar nada. Você não deve ser vítima de seus pensamentos, e muito menos dos pensamentos alheios. E você pode mudar de direção simplesmente mudando o pensamento, emoções, a sua vibração, a sua frequência. E por conseguinte, você vai mudar a sua realidade. Na vida, ou você escreve sua própria história, ou vai acabar lendo a história que as outras pessoas escreveram em seu lugar. Se você não controlar sua própria mente, alguém vai fazer isso. Se você não constrói o seu próprio futuro, alguém vai fazer isso por você. Você veio para cá como um criador magistral. É você que deve criar sua própria realidade. Mas como você não faz, os outros criam para você. E criam uma realidade que não é satisfatória. Não é aquela que você gostaria. Como um fantoche, você vai seguindo um roteiro criado por terceiros, ao invés de levar sua vida da maneira que você mesmo deveria construir, plena, abundante e feliz. Pessoas inteligentes escolhem suas próprias experiências. Escolhem aquelas experiências pelas quais querem passar. O ser humano não está pronto. Ele deve criar a si mesmo. E essa tem que ser sua autocriação. Ninguém mais pode fazer por você. Isso é evoluir. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Quando acreditamos apaixonadamente em algo que ainda não existe, nós o criamos. O inexistente é o que não desejamos o suficiente. A vida é o presságio de todas as boas condições. A nossa vida é a criação da nossa mente. Em nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Em si, a vida é neutra. Nós a fazemos bela. Nós a fazemos feia. A vida é a energia que trazemos a ela. Uma pessoa é tão feliz quanto a sua mente decidir. Se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Porque se acha que pode, você tenta e consegue. Se você acha que não pode, você não tenta e não consegue. Tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Hoje a ciência está revelando abertamente o que a Bíblia já dizia sutilmente. Ai daqueles que têm olhos e não vê. Abra os seus olhos e abra a sua mente. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Como temos o poder de criar a energia do pensamento de várias pessoas reunidas com o mesmo objetivo e na mesma frequência, como em templos, pode ocasionar o que chamamos de milagres. Alguns chamam essa energia de um local de egrégora. A física quântica descobriu que o pensamento e principalmente as emoções afetam as propriedades da matéria. Este é o sentido do renascimento e também da alquimia, a transmutação de sua essência e, por consequência, da sua própria matéria. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou sua veste, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Além do poder do pensamento, sentimento, atitude e da palavra que você profere, existe o poder do magnetismo, onde você transfere ou recebe energia através das mãos, como a cura Reiki, por exemplo, ou do contato físico com outras pessoas. Fotos Killian provou que todo ser vivo tem uma energia, um magnetismo. A imposição de mãos, feita em muitas religiões, é por isso um método eficaz de transferir energia a quem está doente. Você pode magnetizar qualquer objeto com a sua energia. Muitas pessoas fazem isso ao manusear o que chamam de objeto abençoado. Não é o objeto em si que tem poder, mas a energia com que ele foi magnetizado. Este poder pode ser positivo ou negativo, dependendo de quem tocou o objeto e da força de sua mentalização. Foi provado que até as moléculas de água mudam de acordo com as palavras, de acordo com os pensamentos, sentimentos e até sons ou músicas. Nosso corpo possui cerca de 70% de água. Se a vibração de palavras, sons, músicas e pensamentos podem fazer isso com as moléculas de água, pense no que podem fazer com você. E isso simplesmente explica o poder da oração e do jejum com água. Desintoxicar o corpo e a alma de dentro para fora e de fora para dentro, até o nível molecular ou atômico, usando simplesmente água. Orações, alimentação saudável e se focando na vibração correta. Foi isso que Yeshua, conhecido como Jesus, quis ensinar. O reino dos céus está dentro de nós.
pois todos temos a partícula de Deus. É preciso entender o que Yeshua, Jesus, quis ensinar ao povo inculto daquela época. E hoje a ciência está revelando o significado e comprovando a validade de muitos ensinamentos bíblicos que foram mal compreendidos. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus levantou-se e diz em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Todos esses ensinamentos eram ditos em parábolas. Há poucos que entendiam o que ele queria dizer. Se hoje em dia as pessoas pouco entendem de física quântica, imagine aquelas pessoas incultas há milhares de anos. Fizeram traduções erradas e tiraram livros que depois chamaram de apócrifos. Esses ensinamentos bíblicos queriam mostrar o valor da saúde e de como usar a nossa mente, cérebro ou consciência para simplesmente ser feliz. Naquela época não havia a tecnologia que há hoje em dia, e a medicina estava longe do avanço atual. As pessoas doentes recorriam a Yeshua, Jesus, que as ensinou que a saúde começava na base, começava dentro de cada um. Yeshua Ben-Hu queria que tivéssemos saúde, paz, harmonia e alegria. Porém, não encontramos isso com a ilusão de ótica que é causado pela matéria. O átomo é praticamente vazio. O que enxergamos não é tão sólido. Todo o nosso corpo é formado por zilhões de átomos. Dentro de cada átomo há partículas menores ainda e um grande espaço vazio. Imagine a dificuldade há milhares de anos para tentar explicar às pessoas sobre algo que existisse, mas que não enxergamos. Estamos falando do mundo atômico. A física quântica diz que existe outra realidade que não vemos e que podemos mudar. E a sua Bíblia diz exatamente o mesmo. A física quântica, a lei da atração, o poder do pensamento e a Bíblia são coisas antagônicas, mas elas concordam entre si. A única discordância que há entre elas são as crenças limitantes, as doutrinas que a religião impõe. A lei da atração e o poder do pensamento existem desde que o mundo é mundo. Aliás, foi através dele que o mundo foi criado. Deus, o qual vivifica os mortos e chamam as coisas que não são como se já fossem. E assim como o mundo foi criado através do poder do pensamento, você deve usar o mesmo poder para criar e manifestar qualquer coisa que você deseje. Você pode pensar, concentrar-se nesse pensamento, sentir a sensação de que aquilo que você deseja já está acontecendo e acreditar que aquilo que você deseja vai surgir em sua existência. Então você pode criar. Este é um conhecimento muito antigo e que aqueles que escreveram a Bíblia já sabiam disso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas no seu interior estão cheios de ossos, de mortos de toda a imundância. Assim também, vós, no seu exterior, pareceis justos aos homens, mas no seu interior está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mesmo aqueles que manipularam as Escrituras tinham conhecimento do poder da mente. Sabiam que era verdade e que é assim que as coisas funcionam. Alteraram as Escrituras, excluíram algumas coisas e incluíram outras. Deturparam o que estava escrito para controlar as pessoas. Mas eles tinham conhecimento do poder do pensamento e faziam uso disso. Enquanto as pessoas tinham a mente controlada pelas crenças limitantes que eles estabeleceram, eles tornaram-se mais influentes e poderosos, e ainda eram vistos como pessoas idôneas. A mecânica quântica diz que o observador, ou seja, você, pode alterar a matéria ou alterar as partículas. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Porém, a humanidade, ao enxergar apenas a falsa realidade, que imagina ser sólida e imutável, se deixa seduzir pelos sentimentos. Alguns chamam essa falsa realidade de Matrix, outros chamam de diabo. O diabo é o pai da mentira. Nossos sentimentos são limitados e somos enganados pelo que vemos. Enganadas, as pessoas se tornam materialistas. Você veio a este mundo para expandir
e experienciar alegria extrema. Sua vida deve ser completamente satisfatória e plenamente feliz. Não nascemos para sermos miseráveis, como algumas pessoas pregam. Não há mal nenhum em desejar uma vida abundante. Eu vim para que todos tenham vida, e tenham em abundância. Não é errado ter bens ou dinheiro. O erro é valorizar o exterior e a ilusão, mais do que o interior, pois ali se encontra a fonte de energia chamada de Deus. Você não encontra verdadeiramente o Criador em escrituras, templos, religiões ou em nenhum outro lugar que não seja dentro de você mesmo. Basta silenciar sua mente, praticando a meditação para poder entrar em sintonia com Ele. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também está seu coração. O problema é que você nasce numa sociedade consumista e aceita tudo que te impõe sem discutir, tentando se adaptar da melhor forma. Você se torna escravo da ilusão que pensa ser real. Surge então a competição desenfreada, a inveja, a vaidade, as agressões, as guerras e infindáveis problemas sociais, psicológicos e muitas doenças. Tudo porque nos deixamos seduzir pela mentira. Inúmeros exemplos de textos bíblicos tentam nos mostrar o que a física quântica diz. Nem tudo que vemos é tão real quanto parece. A matéria não é o que pensamos ser. Ela não é algo estático e previsível. As partículas ocupam um espaço insignificante nas moléculas e também dentro dos átomos. São partículas fundamentais. O resto é simplesmente vácuo. Essas partículas parecem desaparecer o tempo todo. Para onde vão quando não estão aqui? A Bíblia era um manual de psicologia, moral, medicina e também de ciência para o povo daquela época. Com tantas más traduções e textos retirados, o sentido original se perdeu. Entre os biofísicos, é sabido que as células vivas se comportam como um dipolo elétrico. Isso é, elas vibram emitindo radiação eletromagnética, ou fótons. Verifica-se também que essas células vivas apresentam um spin, uma espécie de movimento de rotação apresentado pelas partículas, estando relacionada com fótons e spins. Isso já é suficiente para vincular a célula ou a vida aos processos quânticos. Porém, o mais admirável é o fato de os spins estarem relacionados com a saúde e a doença. Quando a célula se encontra doente, o seu spin gira para a esquerda. E quando se trata de uma célula sadia, o giro do seu spin é para a direita. É impossível negar que os estados de saúde ou doença não sejam influenciados pelas leis quânticas da física das partículas. Na medida em que existimos, nós vivemos os fenômenos quânticos. Células são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, que são feitas de partículas, que são estruturas com leis e princípios quânticos. A superestrutura é aquilo que é a infraestrutura. A nossa cultura peculiar, a cultura do homem brasileiro, é típica por fazer juízos sobre coisas que não conhece. E nesse processo, joga-se fora o feto juntamente com a placenta. Nós criamos a realidade. Nós somos máquinas que produzem realidade. Nós criamos os efeitos da realidade o tempo todo. Na ciência, somos sempre observados porque ficamos limitados ao que nosso cérebro capta. É a única forma de vermos e percebermos as coisas que fazemos. Seu cérebro não sabe distinguir o que está acontecendo aqui dentro. Não existe lá fora, independente do que está acontecendo aqui. Na verdade, existem escolhas no sentido que a vida pode tomar, que são dependentes de que esses pequenos efeitos quânticos não serão perdidos. O que faz as coisas são ideias, conceitos e informação. Os elétrons criam uma carga que afastam os outros elétrons antes do toque. Então, na verdade, você não toca nada. Quando não olhamos, é uma onda. Quando olhamos, é uma partícula. Quando não olhamos, há infinitas possibilidades. Quando olhamos, só existem partículas. Uma partícula que pensamos ser algo sólido existe no que chamamos de superposição, espelhando uma onda de possíveis localizações, todas ao mesmo tempo. E quando você olha, ela passa a estar apenas em uma das posições. A superposição implica que uma partícula pode estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo.
é um conceito extraordinário, um dos pilares da física quântica. Mas como um objeto pode estar em dois estados ao mesmo tempo? Ao invés de pensarmos nas coisas como possibilidades, temos o hábito de pensar que as coisas que nos cercam já são objetos que existem sem a nossa contribuição, sem a nossa escolha. Você precisa banir essa forma de pensar. Tem que reconhecer que até o mundo material que nos cerca, as cadeiras, as mesas, as salas, os tapetes, não são nada além de possíveis movimentos da sua própria consciência. E você está escolhendo momentos nesses movimentos para manifestar sua experiência real. Este é o único pensamento radical que você precisa compreender. Mas é muito difícil porque você acha que o mundo já existe, independente da sua existência. Mas não é assim. E a física quântica é bem clara. O próprio Heisenberg, depois da descoberta da física quântica, disse que os átomos não são tendências. Ao invés de pensar em objetos, você deve pensar em possibilidades. Você já parou para pensar do que os pensamentos são feitos? Eles são feitos por meio de um processo chamado entrelaçamento quântico. Podemos nos comunicar de uma forma instantânea através do cosmos. Na física quântica, o que acontece num objeto no ponto A pode afetar outro objeto no ponto B, mesmo que esteja a milhões de quilômetros de distância do ponto A. E isso simplesmente funciona assim. Quando duas partículas subatômicas interagem, podem se entrelaçar, ou seja, seu giro, posição ou outras propriedades se ligam através de um processo desconhecido pela ciência moderna. Se você mudar uma das partículas, isso vai determinar simplesmente o comportamento da outra partícula. E quando você faz o experimento, você descobre que de fato o estado quântico da outra partícula é exatamente determinado depois que você mediu o estado quântico da partícula parceira. E isso tudo significa que se um cientista observa uma partícula entrelaçada e a pessoa girar no sentido horário, a outra partícula entrelaçada começará imediatamente a girar na direção oposta. Isso até parece intrigante, mas não é tão espantoso quando consideramos que as duas partículas entrelaçadas podem estar separadas por bilhões de anos-luz. Mas mesmo assim, no momento em que observamos uma partícula a girar, ditamos o giro da outra partícula. Isso é muito estranho, porque pode sugerir que a informação viajou de uma forma instantânea, mais rápido que a velocidade da luz, indo de uma partícula para outra. Isso pode explicar fenômenos paranormais, como a transmissão de pensamento ou telepatia. Também indica que somos extensão da fonte de energia chamada de Deus, e que ela é, de fato, onisciente e onipresente, pois está dentro de cada átomo que existe, de cada molécula do nosso organismo. Pode até ser difícil acreditar, mas o universo microscópico fica ainda mais estranho. O experimento mais famoso na física quântica mostra como um objeto pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um resultado que surpreendeu o grande Albert Einstein. Enquanto exploravam o universo microscópico, os cientistas descobrem que é governado por regras muitas vezes incompreensíveis para aquelas pessoas que vivem no mundo normal, dos menores tamanhos imagináveis. Não só a informação viaja na velocidade maior que a velocidade da luz, como a observação humana decide exatamente o que acontece. Vários textos bíblicos fazem referência ao átomo ou ao mundo subatômico. Do que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Na física quântica há algo chamado princípio da simetria, por meio do qual as leis da física são válidas em todo o universo e em todos os tempos, as chamadas simetrias P e T, respectivamente. E isso é comprovado por inúmeros experimentos sobre os quais não há nenhuma dúvida. O assunto da simetria é algo profundo em física quântica, difícil de ser compreendido nos estreitos limites da compreensão popular, que falam sobre o assunto. Portanto, assim como é embaixo, é em cima, assim como é na realidade das partículas, é na realidade humana. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. O interior do átomo pode ser o reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda, átomo que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, com seus pensamentos, cresce
e faz a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Não dá para ocultar-se, porque está dentro de vós, em cada partícula do nosso corpo, em cada átomo do universo. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Todos nós somos extensão da fonte de energia. Todos somos um. Tudo que você pensa e faz transcende o espaço-tempo. A energia que você emana volta para você, pois todas as partículas interagem. Quem acredita no poder do pensamento pode curar a si mesmo e também as outras pessoas. Pode criar e manifestar coisas. Pode materializar objetos, influenciar o ambiente que vive e as pessoas que vivem ao seu redor. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. A palavra sabedoria é citada 214 vezes na Bíblia. Isso significa que, se existe um Criador, Ele não quer que você continue ignorante e cego. A inteligência é um dom que nos foi dado e devemos utilizá-lo. Você tem cérebro, mente, pensamentos e sentimentos. Tudo o que você precisa para ser um criador. Você acha que te foi dado um cérebro tão sofisticado, potente e capaz para nada? A lei da atração está aí. Ela é uma lei universal que age sobre todos nós, mesmo que não saibamos ou acreditamos. Quando sabemos usá-la a nosso favor, conseguimos atrair o que queremos. Quando não sabemos usá-lo a nosso favor, atraímos aquilo que não queremos. Tanto a ciência quanto a Bíblia mostram que o pensamento tem poder e deve ser usado. Basta simplesmente acreditar. Porque em verdade eu vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconsciente de todos os seus caminhos.